Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um tema da trilha Avaliar. O tema de agora será formação de professores pelo viés da residência e mentoria. Esse tema, gente, vai ser trabalhado numa forma de painel, onde eu vou ter aqui dois convidados que nós vamos trazer uma conversa a partir do lugar de atuação deles e eu acho que vai gerar muitos insights aí para você. Deixa eu apresentar quem são esses dois. Pablo Sales e Leandro Holanda. O Pablo é fundador da Canto, é um edtech focado em formação de professores. O Leandro é mestre em ciências e especialista em tecnologias educacionais, e ele é cofundador da Tríade Educacional e também possui experiência como gestor educacional em escolas privadas. Então, recebam aqui comigo Leandro Holanda e Pablo Sales. Bem-vindos! Olá, bem-vindos. Obrigado aí pelo convite. Ô Leandro, bom ter você aqui também. Acho que o seu microfone está mudo, Leandro. A gente começa com a frase célebre que é pertinente a este momento de remoto, meu povo. Você continua com o microfone mudo, Leandro. A gente dá sequência aqui. Vamos lá, eu acho que ele está ele está travando automaticamente. Vamos ver se Bom, vamos lá. Essa é a frase mais falada no ano, né? Seu microfone está aberto. Bom, prazer. Sempre bom estar com vocês, Jones. Prazer, Pablo também. Divide a sessão com vocês e bora lá conversar sobre o tema, né? Vamos sim. Bom, gente, falar de formação de professores me parece ser um lugar bastante reincidente, né? Uma fala que, vez ou outra, em eventos ligados à educação, a gente precisa falar sobre isso. Aliás, toda essa onda aqui que a gente está realizando como Jornada Edu é um ambiente, é um espaço formativo também. Mas a gente quer falar de formação por uma ótica de avaliar o percurso e a performance desse professor, já que estamos aqui na trilha Avaliar. E aí a gente precisa começar a conversa falando de formação inicial, claro. É onde se busca as primeiras habilidades, né, para preparar esse profissional para atuar na educação. E a gente também já ouviu muito do quanto que a formação inicial ela tem lá suas lacunas, tá? E a gente não vai hoje aqui resolver todas essas lacunas. Mas, ao mesmo tempo, queria ouvir de você, Leandro, que atua nesse lugar de formação inicial do professor na universidade, como você tem percebido caminhos que podem nos ajudar a, se não resolver, pelo menos diminuir as lacunas que costumam ficar na formação inicial. Perfeito. Bom, eu acho que, assim como toda formação inicial, você ter uma parte prática, uma parte voltada para desenvolver o profissional é muito importante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desses programas de residência que tem vindo com muita força para fortalecer essa formação inicial, acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? É como é que o estudante ele vai se ver no papel de um professor que precisa planejar, que precisa dar conta de um currículo, que precisa dar conta de uma sala de aula, porque muitas vezes a nossa experiência, né? Eu falo como alguém que passou por isso também, você vai lá, faz sua graduação, faz seu mestrado, aí você vai entrar numa sala de aula, quer dizer, já passou tanto tempo, você poderia ter aprendido tanta coisa sobre isso, né? Eu acho que assim, as universidades têm programas interessantes, né? Eu participei, na época da minha graduação, de um programa, na verdade, quando eu estava na graduação, eu já podia ser monitor de outras turmas, então eu já conseguia ter essa visão do professor. Durante o mestrado também na USP, tinha o programa também de participação, a gente podia participar como monitor, né, em outras turmas, então isso acho que me ajudou bastante a ter essa noção de como era uma sala, como era organizar, como era dar conta das necessidades dos alunos, e hoje acho que as universidades têm olhado bastante para isso, né? Tem alguns desafios aí, que essa ideia de mentoria, ela é muito bonita, ela é muito interessante, mas quando a gente vai para a prática, você vê muitas dificuldades disso se desdobrar na escola, né? Então, como que a escola consegue se organizar para oferecer o tempo necessário para que o professor possa receber esse tutor e esse tutor realmente tenha um espaço de atuação, né? Então, esse monitor ou esse residente, ele tem um espaço de atuação real, né? Ele não é só aquela pessoa que vai ficar ali organizando
material, separando prova, não é isso, né? Ele precisa ter a experiência da docência. Então, assim, eu participei de uma universidade, numa pós-graduação, onde tinha esse programa muito forte. Então, todos os alunos eles tinham essa possibilidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de fazer uma residência. E a gente via muito isso, assim, o aluno ele ia para a residência, mas não tinha muito o que ele fazer ali na escola, não tinha um preparo para recebê-lo, né? Então, tem esse desafio muito grande dentro da academia de poder também dar consistência para essa residência, né? Esse estágio que já acontece desde sempre, que às vezes ele é uma coisa muito, muito superficial, mas também tem uma questão da escola, né? O quanto que ela se prepara, o quanto que ela abre esse espaço para que esse professor que vai, né? Esse futuro professor, ele possa participar dos momentos de planejamento, ele possa participar das rodadas de discussão. Acho que tudo isso é muito importante quando a gente olha para essa visão de residência pedagógica, né? É legal isso que você falou a respeito da escola estar aberta a receber esse profissional em formação ainda, né? Porque realmente pode parecer que é tipo um estranho no ninho, né? Esse cara tá fazendo aqui, vai mais, ou então a pessoa que está guiando lá dentro da escola vai mais um trabalho para mim, né? Ficar Sim. aqui com esse cara, ficar aqui de babaca desse cara, dessa pessoa. Mas isso é uma visão, né? Exige de todos nós, da comunidade, né, educacional, uma visão mais sistêmica, uma visão de coletividade, de colaboração para termos esses profissionais bem formados, né? Acho que tem uma Sim, consciência concordo. aí que Eu acho precisa acontecer. essa visão, né, mais sistêmica e de estrutura mesmo, quer dizer, eu tenho essa pessoa que vai me ajudar, tem uma função específica, né? Não é ficar só aqui resolvendo os probleminhas do cotidiano, mas ele tem ali uma função de crescer, né? Então, depois eu sei que a gente vai avançar para a ideia de mentoria, mas existe um programa de mentoria que acontece durante uma residência, né? Então, esse professor ele vai entender o que ele quer seguir, como ele vai seguir nessa experiência, né? Então, Tá. é importante ter esse espaço, né, para que o professor crie. Eu lembro que eu recebi bastante, quando eu estava na docência, eu recebia bastante alunos que estavam fazendo estágio, né, que é um pouco do que a gente está falando, do que é essa residência. E na hora de receber, então, assim, o quanto que a gente consegue dar protagonismo, né, para eles? Eu lembro sempre que eu gostava de reservar um espaço para que eles pudessem planejar uma aula ao longo desse estágio e pudessem aplicar. Então, eu fazia essa aplicação, dava o feedback, a gente fazia assistência de aulas com eles, né? Então, esse processo é muito importante. Acho que só assim a gente consegue garantir que essa residência vai ser efetiva. Sim, legal. Bom, passado ainda não tão passado, porque a gente vai voltar aí, mas vamos avançar um pouquinho aqui na linha do tempo dessa formação. E aí o profissional graduou, né? O profissional terminou ali sua formação no seu curso inicial e aí chega na escola, chega para trabalhar. E aí ele é recebido ali, faz um processo seletivo e aí, pum, no outro dia, na semana seguinte, no ano letivo seguinte, ele está diante de uma turma pela primeira vez oficialmente ali. Ele é professor daquela turminha e dá uma sensação de ficar meio desesperado e perdido. Pablo, como essa chegada do profissional, né, nesse ambiente oficial pode ser menos traumática, né? Como esse início aí pode ser de uma forma até realmente dando continuidade ao processo formativo? Pessoal, então, isso é um desafio muito grande, porque hoje o modelo tradicional da escola operar, você tem a figura do coordenador, que ele assume o papel ele é o responsável pelo desenvolvimento profissional do professor, e isso é um problema muito sério, porque a gente sabe que o coordenador ele tem uma rotina muito exaustiva, na maioria das vezes, na maioria das escolas, o que a gente sabe e vivencia na prática é que o coordenador só fica resolvendo problema com as famílias, então ele não consegue receber bem esse professor, fazer o onboarding desse professor, quanto mais desenvolver e acompanhar esse professor. Então, assim, eu acho que uma reflexão que as escolas precisam ter é qual é o papel do coordenador? Se nós vamos dar a função para o coordenador de lidar com as famílias, e a gente sabe que o coordenador vai ser muito acessado pelas famílias, nós precisamos preparar algum professor, aí pode ser por segmento, para, no mínimo, fazer o onboarding desse professor e, no mínimo, ter um programa de acompanhamento.
Então, eu acho que dando um panorama geral, Jones, assim, eu acho que o Brasil, a gente está muito atrás nessa questão. São pouquíssimas escolas hoje no Brasil que estão preparadas para receber bem o professor e para acompanhar o professor. Qual é o modelo que a gente mais vê no mercado, tá? A escola finge que está desenvolvendo o professor através de um evento chamado Semana Pedagógica, que ele traz um bocado de especialista que vai ali fazer alguma palestra, algum workshop, que vai inspirar o professor, mas pouquíssimos professores conseguem pegar o que, de fato, eles trouxeram de inspiração, aplicar na prática e chegar nos alunos. Então, meu maior desafio hoje, por exemplo, na Canton, como empresa, e a razão da Canton existir como empresa, é que hoje as formações continuadas que as escolas oferecem simplesmente não funcionam. Então, nós desenvolvemos um professor no modelo que não funciona, ou que, às vezes, inspira o professor, mas que o professor não dá conta de transformar a prática dele. Então, eu separaria em 2 momentos. O momento 1 de preparar a escola para a chegada dos novos professores, e eu gostaria de ver mais práticas de onboarding de professores, que a gente não tem. E o segundo momento é, de fato, oferecer para o professor uma formação continuada, não uma formação no início do semestre e depois eu te encontro lá no outro semestre. E durante a jornada do professor, você vai cobrando o resultado acadêmico dos alunos. Isso não é formação continuada. Então, acho que a escola precisa mudar o mindset dela, se preparar para fazer uma boa recepção, um bom onboarding e também uma boa formação continuada. Só que isso passa por um aspecto. A escola precisa ter claramente, né, aí no meio pedagógico todo mundo vai entender, né, ela precisa ter quais são os critérios, né, que eu espero desse professor aqui na minha escola. Tem um documento que o pessoal chama de rubrica, que basicamente é um mapa de habilidades e competências que você espera do professor em sala de aula. Esse é o documento guia para você receber o professor no onboarding e para você fazer a formação continuada. Então, eu acho que o desafio é grande, Jones. Eu acho que quando a gente tiver um pouco mais estruturado, aí nós vamos conseguir entrar numa outra etapa, que é a etapa de valorizar o professor. Mas eu acho que passa por isso. Onboarding, formação continuada, e o eixo disso tudo é esse documento, que é uma rubrica com um mapeamento das habilidades e competências que a escola espera do professor. Pablo, eu já brinquei em vários outros momentos e fóruns aqui na Agenda Edu de que formação continuada parece caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Verdade. Então, se ela é continuada, ela precisa continuar, mas ela não pode ser pontual, né? Como você falou no semestre, na semana pedagógica. Agora, pensando nessa questão do onboard, que eu acho que é fabuloso, outro dia eu estava falando com uma escola e mencionando, a gente está falando sobre currículo. E aí entrou o assunto formação de professores, eu disse, olha, a gente estava falando há pouco sobre currículo e tal, pensando muito no desenvolvimento do aluno, a gente precisa ter um trabalho em um currículo de desenvolvimento do professor, que eu imagino que passa por essa ideia do onboard, que é o onboard aqui, gente, basicamente é um processo de acolhida do profissional, onde você situa o cara no tempo e no espaço do que é essa escola, que valores tem, que metodologias nós acreditamos, que expectativas nós temos para o bom desempenho do professor, o que essa escola acredita como ser um bom professor, né? Então você situa o cara ali e dá para ele um guia daquilo que ele precisa continuar desenvolvendo. E eu acho até, aí eu envolvo você, Leandro, aqui, imagina como você vê isso, né? A ideia de ter um currículo desenvolvido para esse processo de formação do professor, que dá continuidade à formação inicial, mas ao mesmo tempo, ali dentro daquele currículo, tem aquele primeiro semestre, né, que tem introdução à psicologia, introdução à sociologia. Então tem aquele primeiro semestre ali, que é introdução à cultura da escola, introdução a formas que nós usamos de avaliação, sei lá, alguma coisa assim. Faz sentido ter esse percurso traçado a partir de um currículo? Eu acho que sim, faz todo sentido, tanto que a gente está pensando até numa base, né, de formação docente, né, então tá, na verdade, já com ela aí em nosso meio, então é muito importante você ter essa noção, né, de quais são as competências que você quer desenvolver com o professor ao longo da vida docente,
e desmistificar um pouco essa ideia da formação continuada, né? Eu acho que as escolas elas têm essa grande visão, e eu sou um pouco crítico em relação a isso, que é a gente tem esse tema acontecendo, então vamos lá e vamos fazer formação para todos os professores sobre esse tema, e achar que isso vai dar fazer uma revolução. Na verdade, isso é uma pílula, né? É uma coisa que vai contribuir para a formação dele. Mas que faz parte, né? O faz problema parte, é ficar lógico. só aí, né? E aí ele vai tendo isso, e na verdade o repertório dele vai sendo composto de várias formações que ele faz. Então ele fez uma formação agora no começo do ano, no meio do ano ele vai fazer outra, durante é muito importante, né? E eu acho que assim, o currículo é importante você ter, lógico, né? Onde você quer chegar é legal, mas eu acho que tem muito essa ideia, né, do currículo prescrito e do currículo que de fato é aplicado. Então, às vezes a escola tem essa visão, mas na prática isso não acontece. Então, para além do currículo, que me preocupa muito é essa garantia, né, dos momentos mesmo. E eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Quando eu comecei na docência, eu era muito novo, eu entrei em sala com 23 anos, então eu tinha um mentor que me acompanhava, que a escola contratou no primeiro ano de docência, e ele assistia a minha aula, ele me dava feedbacks, ele anotava, né? Então, essa concepção é muito interessante. A gente aqui, na Tríade, até participou de um projeto com algumas redes públicas que era sobre Lesson Study, que é um projeto que vem lá do Japão, a ideia de você ter o professor recebendo essa mentoria de um grupo por um ciclo, então um determinado período ali da vida acadêmica dele, da vida profissional dele, onde ele vai receber um pouco dessa mentoria para planejar, vai ter alguém assistindo essa aula, vai ter alguém dando feedback, né, e devolutivas para ele entender também onde é que está o espaço para que ele possa melhorar. Então, eu acredito muito que essa formação ela acontece nesse formato, assim, de você ter essa possibilidade de receber o feedback, de poder conversar, porque na maior parte das vezes o professor está muito sozinho, né? Ele está muito sozinho para planejar, ele está muito sozinho para poder refletir sobre o que ele aplicou. Então, esses momentos casados de você ter, né, o antes, o estágio que ele foi lá e conheceu, e o durante, como o Pablo comentou, né, de ter um onboard, de ter uma recepção, ter alguma coisa que vai ajudar a preparar, é muito importante. Mas esse currículo, só para fechar, ele é importante. Mas o mais importante é garantir esse tempo na rotina, né, do professor. Então, que momentos que ele vai ter para sentar com o professor, para discutir isso, e garantir que isso vai fazer parte da rotina dele, né? Porque a rotina do professor é muito maluca, né? É muito insana. Então, se a escola não se posicionar de uma forma bastante incisiva, falar, não, isso faz parte do seu dia a dia, é importante que isso aconteça, vira aquelas coisas de fim de ano, né? Você pega tipo, um instrumento excelente que o Pablo falou, uma rubrica, vira um negocinho que você faz na última semana do ano e acabou, entendeu? Exato. Tem que fazer parte da rotina, né? Uhum. O Leandro Jones, acho que o Leandro comentou, eu queria só falar rapidinho sobre esse tema. Sim. O Leandro, cara, a Canton, ela trabalha com observação de sala de aula, mentoria e feedback de professores tem 5 anos. Eu vou te dar um panorama rápido do que aconteceu nesses 5 anos, tá? Quando a gente vendeu o primeiro cliente, que foi o Colégio Pentágono, que é uma escola de São Paulo que acredita muito em qualidade, para a gente foi um espanto, assim, porque a gente tinha criado uma solução para gravar a aula para o aluno rever, e ele queria usar exatamente para dar escala nesse processo de o professor se assistir, o professor fazer uma autorreflexão, e depois um professor mentor dar feedback. Cara, quando a gente foi implantar a primeira escola, os professores se assustaram. Não, mas como assim? Vamos gravar minha aula? Alguém vai me dar feedback? Pô, mas nunca fizeram isso comigo. Então foi um desafio muito grande. Depois de 5 anos, o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que tem algumas estratégias para você acolher o professor e trabalhar melhor essa percepção de valor desse professor. A primeira delas é que a mentoria precisa acontecer entre pares. Quando um coordenador ia dar feedback para um professor, querendo ou não, tem uma relação hierárquica. E isso pesa no momento do feedback, porque isso pode dar uma conotação muito mais avaliativa do que do ponto de vista de desenvolvimento profissional. Então, esse foi um ponto que eu acho que foi muito legal, quando a gente começou a envolver outros professores da mesma instituição
para dar feedback, as coisas começaram a fluir melhor. Só que isso gerou um desafio enorme para a gente, e essa bola que eu queria levantar aqui com vocês. Pessoal, o Brasil, a gente não tem cultura de dar feedback. Então, quando eu falo de mentoria entre pares, é lindo. Só que na prática, um feedback mal dado pode, às vezes, desconstruir muito mais do que construir. Então, assim, foi um desafio muito grande que a gente viveu, tanto é que a gente teve que formar um time pedagógico para formar mentores e atuar em cima disso. Mas tem dado muito certo. E agora, com a pandemia, como os professores estão dando aula online e se gravam todos os dias, o aumento saiu agora, nesse final de semana, uma reportagem nossa na Folha, falando o tanto que a gente cresceu. A gente saiu do início do ano de 40 mil professores para 109 mil professores. Uau. Gente, assim, isso para a gente ficou muito assustado, porque, de fato, mudou o mindset, assim, o professor já não tem tanto essa resistência, ele precisa de ajuda, ele não sabia dar uma aula, por exemplo, no digital, ele então estava muito mais aberto a receber feedback. Enfim, queria só compartilhar essa experiência para ouvir você e o Jones nessa perspectiva, né? Como que a gente pode preparar os professores para atuar também, por exemplo, como mentor, e, enfim, o impacto que teve aí nesses 5 anos e com a chegada da pandemia. Essa questão da mentoria, eu acredito, fico pensando, volta àquela primeira imagem que eu trouxe para você antes. O cara acabou de chegar na escola, ambiente novo, e de repente, cara, que eu faço aqui? Onde é que eu pego? O que eu falo, né? Então, ter um mentor que vai ser um guia ali nesse processo, fica algo maravilhoso, porque ajuda o cara, o experiente ajudando o novato aqui a dar os seus primeiros passos. E essa questão do feedback é algo que falta muito, né, cara? Saber exatamente onde é que eu tô e para onde eu tenho que ir, no que eu tenho que ser melhor. Aí, de repente, o diretor, o coordenador não gostou do cara, nunca disse porquê e desligou. Como assim? O que foi que eu fiz? Então o cara nem teve ali, aprendeu para exercer naquele lugar, muito menos para poder melhorar a carreira dele. Então a coisa fica muito ali, né, pontual, numa visão muito fechada e oculta. Então gosto demais desse lance da mentoria e vejo, né, eu acho que é por isso que a gente quis trazer esse assunto, tanto da residência quanto da mentoria, como caminhos não só possíveis, mas necessários para o desenvolvimento e amadurecimento desse profissional. Eu acho super legal esse ponto. A gente trabalha muito com formação de professores, né, na Tríade também. Então a gente tem um processo muito legal que numa das oficinas a gente trabalha muito com os professores essa visão de feedback. Né? Então como é que eu consigo observar uma aula, o que eu vou acompanhar, né? Porque a ideia de feedback não é você fazer uma avaliação. É você conseguir fazer uma leitura dessa aula e talvez fazer com que o professor enxergue pontos que ele não consegue enxergar. Então, acho que por que hoje o professor, e aí falando um pouco, né, porque a gente fala, não, professor, mas por que o professor ele não se abre para o feedback? Porque muitas vezes esse feedback ele vem mal feito, ele vem mal preparado, né? Então, não é nem o professor que não é aberto, é a pessoa que vai dar o feedback que faz de uma forma totalmente errada. Eu lembro muito dessa minha formação, onde a gente tinha um processo que era assim, olha, aos 25 minutos, o aluno X fez isso, você percebeu? Ah, percebi. Então, você começa, a partir daí, puxar do próprio professor esses elementos, né? Agora, é diferente você chegar e falar assim, sua aula não bateu tempo, sua aula não teve fechamento, quer dizer, isso não é feedback, né? Isso é uma avaliação rasa. Então, a gente tem que fazer com que o professor reflita, né, sobre o processo. Perfeito. Então, trazer isso é muito importante, fazer com que isso vire algo sistêmico, algo que o professor ele se enxerga ali dentro, né? Então ele vai refletir, ele vai trazer soluções. Então eu acho que tem essa questão do feedback que acaba ficando muito complexa, e aí o professor ele se bloqueia, né? Se bloqueia muito, e até, Pablo, acho que eu vou até ser um pouco ampliar um pouco essa visão de que eu acho que a questão do feedback para professor não é uma coisa de Brasil. Eu conversei com vários outros países ao longo de um trabalho que eu tive, onde eu trabalhava muito com pessoas que estavam relacionadas a acompanhar escolas em outros países, e essa questão de feedback ela é muito da educação em geral, né? Então, a gente não tem essa rotina de ter, né? Isso é muito comum nas startups, nas empresas,
falta um pouco dessa pegada na educação. Mas acho que é isso, se a gente quer fazer isso acontecer, a gente precisa pensar, né, qual é o formato que eu integro o professor e não vou afastá-lo durante esse feedback. Então, é importante olhar para isso. Deixa eu trazer a experiência que eu vivi quando vim para o mundo da startup, tá? Então, olha lá, eu passei pela escola, tanto da sala quanto da direção. Na direção, eu sentia essa dificuldade de dizer para as pessoas como realmente a gente estava encarando, né? E a gente até criou, na minha época lá, alguns programas, mas eu olhando para trás, eu podia ter feito coisas muito mais eficientes no que tange ao feedback. Lamento disso não ter ficado um programa mais robusto. Mas uma das coisas que me incomodava muito naquela época é qualquer indivíduo, quando alguém chegava para mim dizer, olha, desiste de fulano, eu vou desligar, não dá mais. E eu me lembro de uma pergunta clássica que eu tentei instituir naqueles 5 anos dirigindo a escola. Ele sabe disso? A pessoa sabe desse porquê que você não aguenta mais? Em algum momento você disse isso para ela? Porque, cara, é injusto você simplesmente desligar o cara e nunca ter dito um porquê antes disso, nunca ter dado chance do cara reverter esse porquê, entendeu? E aí, quando eu venho para a startup, né, mesmo depois de ter passado por um outro grupo, eu venho para a startup e aqui tem uma cultura de avaliação, de feedback constante, né? Avaliação 360, e aí tem 1 a 1, e aí tem a rodada de avaliação semestral, e aí usa uma estratégia chamada Nine Box, que categoriza onde é que está o desempenho desse cara e tal. Rapaz, eu fiquei olhando para aquilo dali tudo assim e disse, meu Deus do céu, tanta avaliação é essa aqui, né? Deu um susto. Mas quando eu entrei no flow da coisa, quando foi acontecendo, e teve momentos em que eu estava exercendo, liderando a equipe, e que tinha que fazer isso com o meu time, e ocupava espaço na agenda, né, obviamente, mas também em momentos em que eu comecei a receber, cara, como é legal, porque entrou no estado de flow, entrou na cultura do dia a dia, da semana, do mês, você se sente seguro. Acho que essa é a palavra que isso ficou muito forte em mim logo em seguida. Eu me sentia seguro. Seguro em saber exatamente como estavam me vendo, seguro em saber que percurso eu tinha que percorrer para poder atingir e o que eu tinha que atingir, e também seguro em transmitir segurança para o time, né? Que um time tinha transparência disso. Então, legal. Acho que essa é algo possível. Você, gestor que está aí nos ouvindo, né? Você que lidera times, coordenador, diretor, para dizer, cara, não deixa a pessoa do teu time numa Sem visão feedback. Confusa, né? E escondido do que como você vê e como você pensa. Traz essa lucidez para ele. O Jones, muito bom. E dá um feedback rápido e exemplo real de um cliente nosso. Esse cliente nosso é uma rede, tinha de escolas próprias, mais ou menos tinha, sei lá, 1.000 professores quando a gente começou a trabalhar junto. Sabe o que acontecia? Tinha uma avaliação semestral feita pelo aluno, que para mim tem seu valor, mas não pode ser um critério único e exclusivo para você, enfim, tomar uma decisão sobre aquele professor. Mas nessa instituição específica, simplesmente um professor que era mal avaliado era o quê? Desligado. E aí você não atua sobre o problema, né? Porque você teve ali 6 meses de um professor que gerou uma experiência negativa com os alunos, foi mal avaliado, foi desligado, ele vai trazer um novo, então tem um trabalho... Primeiro tem um custo de desligamento. Segundo, você tem um trabalho de recrutamento que gera um esforço operacional da escola grande. E o professor que está chegando vai pegar uma turma com histórico ali desafiador e tal. Bom, que aconteceu? Eles desenvolveram um programa para fazer uma intervenção pedagógica nesses professores que estavam sendo mal avaliados para entender, mas peraí, o que está acontecendo de fato? Deixa eu entender por que o aluno está, de fato, reclamando desse professor. E aí eles começaram a fazer observação de aula, e era semanal. Então, o professor que era mal avaliado, no próximo semestre, ele era observado semanalmente, uma aula, durante 2, 3 meses. E eram dados feedbacks, enfim, eles iam fazendo esse desenvolvimento contínuo ali, usando a Canto e tal. Resumo da obra. Os professores que passavam por esse processo, quando chegava na outra avaliação, eles estavam entre os top 20 professores. Era um negócio, assim, assustador, o nível de recuperação. Então, como é que de um semestre para o outro, o professor saía do
do ranking dos piores professores para o ranking dos melhores professores. É impressionante esse processo de recuperação de professor. E muitas das vezes, assim, é o que a gente falou aqui, eu acho que o Leandro bateu muito nessa tecla, e é o maior gargalo da escola hoje. Falta tempo para essas rotinas. E às vezes a escola acha que é mais fácil optar pelo caminho do desligamento, trazer um outro professor, mas ela vai colher muito mais benefício se ela implantar um processo desse, que vai valorizar o professor dela, porque de fato ele vai entrar em sala de aula junto com o professor, vai entender realmente o problema e vai ajudar o professor a ser um profissional melhor. Esse professor não vai querer sair nunca dessa instituição, porque a instituição que está preocupada não em desligar ele, mas está preocupada em desenvolver ele como profissional. E eu acho que essa é uma mensagem que o gestor que está nos ouvindo aí, até mesmo o professor, o coordenador, acho que a gente precisa fazer igual o Leandro está falando, separar tempo para implantar essas rotinas que na maioria das escolas não existe e que elas são fundamentais para valorizar o professor, para desenvolver o professor e, acima de tudo, melhorar a experiência da aprendizagem do aluno. Por que você faz formação de professor? Por que você investe tempo, esforço e recurso nisso? Porque você quer que o aluno aprenda mais, que ele tenha uma experiência melhor, porque isso vai ajudar a captar mais alunos e fidelizar mais alunos. Então, acho que essa é a visão que um gestor precisa ter. Muito bom. Você falou do lance do investimento em formação, né? E eu já ouvi alguns gestores lamentarem o fato de que até investem em formação, às vezes contratam até cursos em company, enfim, e aí de repente o professor sai. E tem uma certa rotatividade em alguns casos, né? E o gestor vê aquilo como, puxa, perdi o investimento, formei o cara e agora ele vai ser bom em outra escola. E eu fico pensando uma coisa, gente, é um risco o cara investir e sumir, vai para outro lugar, mas eu fico imaginando que é um risco maior eu não investir e o cara ficar comigo, entendeu? Eu não investir em formação e ficar com esse indivíduo aqui anos a fio. Então, essa gangorra aí é um risco difícil de equilibrar, né, Leandro? Sim, é. Mas eu acho que tem uma questão que a gente precisa olhar para a cultura da instituição, né? Então, a formação, né, apesar de ter essa rotatividade, a formação ela vai trazer elementos, vai compor algumas habilidades, algumas competências desse grupo de professores, e que às vezes faz sentido por um determinado tempo, e que, lógico, contribuiu para a formação, ele sabe aquilo faz parte, só que às vezes vem uma outra temática, vem um outro momento, então essa formação ela vai se reciclando também, né? Então, se eu trago uma cultura de formação, a gente consegue desenvolver isso até fazendo com que os professores se organizem, né? Nem sempre, a gente fala, eu sou da Tríade, a gente é uma empresa que trabalha com formação, né? Já atende aí centenas de escolas, mas a gente quer também que as escolas, elas tenham uma emancipação nesse processo, né? Então, esse é um trabalho que a gente fala muito na Tríade, que o nosso trabalho com as escolas, ele tem um tempo de duração. Né? A gente não quer ficar com vocês para sempre. A gente sabe que o nosso trabalho vai ter 1 ano, 2 anos, vai chegar o momento que a tua escola vai estar pronta para seguir uma formação, uma comunidade de professores, um grupo de estudos, e essa é a nossa ideia, né? Então, eu acho que é olhar um pouco para isso, quanto que faz parte da cultura e quanto que nem sempre aquela formação inicial, trazer aquela empresa, trazer aquele especialista, vai fazer sentido, né? Às vezes os próprios professores começam a se organizar para criar grupos de estudos, para poder analisar suas práticas, para poder trocar, né? Então, poder trabalhar com essa ideia de correção entre pares, de assistência de aulas, né? Isso vai entrando na rotina. Então, acho que isso é muito, muito legal quando a escola tem essa visão mais emancipatória dessa formação. E aí, acho que também rompe um pouco isso que você falou, né, Jones? Quer dizer, eu não vou ter que ficar contratando gente o tempo todo, eu consigo criar essa cultura. Então, mesmo que eu tenha uma rotatividade, né, quem entra vai aderindo a essa cultura, né, vai participando também desses momentos. Então, acho que isso é importante. E, assim, acho que a formação é importante em todo momento, né? Então, é muito difícil você pensar, estou investindo isso aqui, o cara vai sair, essa formação. Mas, quer dizer, o outro que veio também veio de uma instituição que também tinha formação. Então, você tem que pensar assim, né? Não, e o professor não está saindo porque ele investiu em formação. Ele tem que pensar que o investimento que ele fez na formação é um dos critérios de retenção desse talento. Mas se ele decidiu sair,
é porque existem outros aspectos na escola e no ambiente de trabalho dele que motivou essa saída. Então a culpa não é da formação, mas eu entendo ele fica com a sensação de que ele investiu e perdeu. Mas, gente, é muito pior ele manter um mau professor, um professor mal formado na frente dos alunos, porque ele vai perder no longo prazo vários alunos, várias famílias, e vai deixar de captar. Então, é assim, é um curto prazo versus o médio e longo prazo. É isso. Vocês dois tocaram no assunto da formação entre pares, né, ou do desenvolvimento entre pares. E eu queria destacar isso, e gostei muito do que você falou há pouco, Leandro, sobre a questão da emancipação, porque a coisa fica muito plugada várias vezes, é assim, você já fez esse curso de formação? Não, o professor talvez falando, não, a escola nunca pagou para eu fazer, então eu não vou. Então fica muito nessa questão de esperar da instituição, a formação institucionalizada e não a corresponsabilidade do indivíduo ou a autorresponsabilidade do profissional. Então eu queria, né, destacar essa questão da importância dos pares. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou contar um pouco de uma experiência que eu tive. A gente tinha um processo na escola que eu trabalhei por quase uma década, que a gente tinha esse projeto de assistência de aulas, então eu escolhia pessoas que me inspiravam e eu assistia uma aula, e eles também, pessoas que achavam que minha aula era inspiradora, também escolhiam minha aula e assistiam minha aula. E a gente tinha esse processo, né, essa rodada de trabalhar por pares. Mas não era simplesmente o fato de você assistir, então tinha um processo, né, você pegava o planejamento junto, fazia um debate do planejamento, ia para lá, quer dizer, será que esse planejamento, como é que foi o planejamento prescrito e o planejamento na prática? Então, discutia essa questão, fazia esse processo formativo, e eu acho que isso é muito interessante, porque a escola ela é muito plural, né? Então, às vezes a gente tem essa visão, que é olhar em escala, né? A escola como uma escala, que não funciona muito bem, porque você tem aquele cara que manja de tecnologia, ótimo, ele vai fazer uma formação sobre isso, mas tem aquele cara que sabe nada de tecnologia, mas ele é um cara que, putz, ele tem um contato com os alunos, ele consegue desenvolver a comunicação deles muito bem, sem nada de tecnologia digital, e isso é excelente para a escola também. Então, a gente conseguia olhar para essas dinâmicas e também escolher. Então, por exemplo, eu me inspirava em tal professor, outros se inspiravam em outros, e tinham competências ali que estavam envolvidas que faziam sentido para a minha formação, e talvez não fizesse sentido para outros, né? Então, essa ideia de personalizar, talvez, esse percurso de trabalho com pares e de mentoria, é um grande desafio que a gente tem, né? É poder olhar e falar, olha, eu preciso de uma escola plural, preciso de uma escola com professores com muitas habilidades. Acho que o trabalho em pares, ele ajuda muito isso. Eu tenho um professor que até hoje é o cara que olhava na instituição e eu falava assim, nossa, minha aula vai ser igual a dele, quero que a minha aula seja igual a dele, eu achei ele sensacional. Quando eu comecei a assistir a aula dele, eu falei, nossa, aula incrível, mas eu nunca vou ser, porque não faz parte do como eu trabalho. Então eu fui mudando um pouco minha perspectiva. E depois ele, inclusive, me ajudou, né, a entender isso. Né? Tem coisas que a gente também precisa entender, que mentoria não é fazer igual a você. É você poder entender o que você realmente quer fazer. Então, eu acho que, nesse sentido, a mentoria entre pares, dentro da instituição, quando ela é bem encaminhada e existe esse processo que acontece ao longo de um tempo, ao longo de um período, ela vai ajudar o professor a enxergar o que ele desenvolver e talvez coisas que ele não quer desenvolver. Isso é muito importante também. E Pablo, talvez alguém diga assim, olha, mas eu até gosto e acredito nisso, mas os meus gestores, a direção da escola que eu trabalho, nunca investe em algo desse tipo. Então, é possível que isso aconteça de uma forma informal, né, não instituída, né? Como você vê e se você já viu algo desse tipo por aí? Eu tive a oportunidade de ir com a Fundação Lehman para uma viagem nos Estados Unidos. A gente visitou São Francisco e a região do Vale do Silício para visitar algumas empresas de tecnologia para educação, e a gente visitou algumas charter school, né? Charter school é uma escola pública com administração, às vezes privada, né? E a gente visitou uma na periferia de São Francisco, e era uma das escolas com melhor desempenho da Califórnia, pra você ter uma ideia. E o que esse diretor instituía era a cultura de observação de sala de aula. Não existia canto, não existia tecnologia, não existia nenhum processo bem definido, mas existia a cultura de toda a sala estar de porta aberta e com um sofá dentro,
Quando eu passei na porta e vi um sofá dentro de sala de aula, uma poltrona, eu assustei. Eu falei, mas o que é isso? Todo mundo perguntou ao diretor. O diretor falou assim, não, é porque aqui nós temos a cultura de um professor assistir a aula do outro, dar feedback para o outro e aprender uns com os outros. Então, Jones, assim, é possível fazer. Os professores, eles já conversam. Essa conversa, ela precisa sair da sala dos professores e precisa entrar para dentro da sala de aula. Não precisa de investimento, precisa, de fato, de ação, boa vontade. Então, professor que está assistindo agora, eu sei que você tem muitos desafios, falta tempo, falta investimento, falta interesse da gestão, mas você pode fazer. Faz igual o Leandro. Olha um professor que te inspira, pede para observar uma aula, pede para ele observar a sua aula e começa, mesmo que de forma informal, a compartilhar experiências. Se essa prática for relevante para você, compartilha com seus gestores, que isso daqui a pouco vai ganhando uma proporção, e aí entra assim o processo, entra a tecnologia, e aí profissionaliza e cria essa cultura dentro da instituição. Maravilha, gostei. Vamos instituir a cultura do sofá, hein, Leandro? Agora nas Cultura escolas. do sofá. Maravilha. Gente, que papo bom. Imagino que gerou vários insights até aqui, aí, você que está nos ouvindo, nos vendo. Espero que você agrupe esses insights e tome algumas decisões para dar seguimento, talvez a algo que você já iniciou aí na sua escola, mas que você pode e deve continuar aprofundando na direção de avaliar o desempenho do professor, avaliar o desempenho do profissional, mas na ótica formativa, né? Que dê a ele claramente o feedback necessário para ele se constituir um profissional ainda melhor. Ô, Leandro, talvez alguém queira continuar conversando com você e com a Tríade, então diz pra gente por onde isso é possível. Boa, bom, a gente tem um site, é o triad.me, mas também nas redes, o @ do Triad. A gente tem um trabalho de formação de professores, a gente acompanha alguns projetos com redes públicas, redes privadas, a gente trabalha bastante com ensino híbrido, a gente tem algumas publicações sobre ensino híbrido, metodologias ativas, uma mais recente sobre STEAM também. E tem um ponto legal acho que de um trabalho que a gente fez, que está muito forte agora, falar de itinerários formativos. Então, a gente tem um itinerário formativo que a gente desenhou para o MEC, está disponível no site do Novo Ensino Médio, também a gente está trazendo essa discussão mais à tona agora. Então, procura lá nas redes sociais, eu também estou nas redes sociais, como Leandro Holanda, mas se você achar da Tríade, você me encontra também, tem os materiais, tem as lives, tem bastante material para formação disponível lá no site. Maravilha. Pablo, quem quiser continuar o papo com você, por onde faz? Então, eu queria primeiro fazer um convite para todo mundo que está ouvindo a gente aí, vendo. A gente tem uma comunidade de formação de professores que se chama Ser Prof. Então, por favor, entra lá, serprof.com.br. Essa comunidade, até o final do ano, ela está aberta, gratuita para todos os educadores do Brasil. Então, é uma maneira de você, no mínimo, levar uma formação prática e de qualidade para a sua escola e sem custo. Então, esse é o principal caminho. O ano que vem a gente vai começar a apoiar as escolas com serviços pedagógicos. Então, a escola que precisar de onboarding, a escola que precisar de um programa de certificação, de diagnóstico, a gente vai prestar esse serviço. Então, enfim, vocês podem me achar por lá. Espero que vocês gostem aí. Muito bom. Puxa, gente, obrigado demais por participar desse painel aqui e contribuir de forma tão significativa nesse momento de virada de ano, num ano bastante desafiador para um outro cheio de incertezas, né? Onde avaliar e formar a equipe vai ser por demais necessário. Então, brigadão, espero nos encontrarmos em breve. Obrigado. Jones, obrigado pelo convite, obrigado, Pablo. Valeu, Leandro, obrigado, Jones, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, gente, mais um momento aqui que a gente encerra e espero que você continue na nossa jornada. Esse foi mais um conteúdo da Trilha Avaliar. A nossa jornada continua entre os dias 3 e 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos. Conheça mais
sobre outros conteúdos em diversos tipos de categorias no nosso blog, jornadaedu.com.br. Siga a gente no Instagram, @agendaedu, assim como também você pode conhecer mais sobre as nossas funcionalidades e a nossa solução no site agendaedu.com. agendaedu.com. A jornada educacional, gente, ela é feita de pessoas ativas e em ação. Então, até a próxima palestra.